Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou André Mendes e você está no canal Constante Planck. No vídeo de hoje, mais uma aula do tópico Conservação do Momento, com o tema A Determinação do Centro de Massa. A forma mais simples de se determinar o centro de massa de um sistema de N partículas é tentar transformá-lo em um sistema de duas partículas. Como exemplo, vamos considerar um sistema de três partículas de mesma massa não alinhadas, dispostas a formar um triângulo de vértices P1, P2 e P3. Cada massa se encontra em um dos vértices do triângulo. A princípio, vamos analisar apenas as massas dos vértices P1 e P2. Como vimos no vídeo sobre um sistema de duas partículas, caso elas tenham a mesma massa, o centro de massa se encontra no ponto médio do segmento entre elas. Podemos tratar essas duas partículas como uma única partícula ou subsistema de massa 2m posicionada no ponto médio O do segmento P1-P2. Agora, basta encontrar o centro de massa entre o subsistema de massa 2m e a massa m posicionada em P3. R é o vetor posição do subsistema e V o vetor posição da massa m posicionada em P3. Ambos os vetores são em relação ao centro de massa. Temos dessa forma a seguinte relação: 2m igual a m V sobre R. M com M simplifica. Passando R para o outro lado multiplicando, concluímos que o módulo de V é o dobro do módulo de R. Se L é o segmento de reta que une o ponto O ao ponto P3, o módulo de R igual a L sobre 3 e o módulo de V igual a 2L sobre 3. Este ponto é o centro de massa para um sistema de três partículas de mesma massa não alinhadas. Notem que L é a mediana em relação ao lado P1, P2. Podemos resolver esse problema em qualquer ordem. Por exemplo, considerando um subsistema formado pelas massas P2 e P3, ou ainda um subsistema formado pelas massas P1 e P3. Ao analisar as três formas de resolução, percebemos que o centro de massa se encontra no ponto de interseção das três medianas do triângulo. Este ponto é chamado de baricentro. Vamos pensar agora em um único objeto com uma distribuição de massa contínua. Podemos dividir esse objeto em um número finito de porções, de forma que uma porção I qualquer terá um volume ΔVI e a massa ΔMI. O vetor posição do centro de massa em relação ao referencial inercial é a média ponderada dos vetores posição de cada porção de massa, que de forma abreviada ficará R igual ao somatório de ΔMI RI sobre o somatório de ΔMI. Vamos agora dividir o objeto em uma quantidade indefinida de porções, fazendo o MI tender a zero. As porções serão pequenas suficientes que podem ser equivalentes a uma partícula. Assim, o vetor centro de massa será a integral de R' dm sobre a integral de dm. Essa integral é a massa total do sistema. Passando o denominador para o outro lado da igualdade, temos integral de Rdm menos a integral de R' dm igual a zero. A soma das integrais é a integral da soma, ou seja, integral de R' menos R igual a zero. R' é o vetor posição do elemento infinitesimal de massa, dm, em relação ao centro de massa. Notem que R' sai da ponta de R até a ponta de R', ou seja, R' igual a R' menos R. Finalmente, integral de R' dm igual
a zero. Se ΔVi é um pequeno volume em torno de Ri e ΔMi sua massa, o limite com ΔVi tendendo a zero de ΔMi sobre ΔVi igual a dmdV. Dividindo um elemento infinitesimal de massa por um de volume, temos a densidade ρ do corpo num ponto R. Para objetos de formato simétrico e densidade constante, como uma esfera ou um disco, o centro de massa é o centro de simetria do objeto. Se tomarmos o disco como exemplo, vamos considerar um elemento infinitesimal de massa dm em torno de um ponto qualquer. O seu vetor posição em relação ao centro de massa é R'. Para esse elemento de massa dm, existe outro elemento de mesma massa com vetor posição em relação ao centro de massa menos R'. Esse raciocínio se aplica a cada elemento infinitesimal de massa, ou seja, para cada elemento de massa dm existe outro de mesma massa com vetor posição igual e contrário, o que leva ao cancelamento da integral, propriedade característica do centro de massa. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.